Gostaria de convidá-los a fechar os olhos, elevar o pensamento até o Cristo, vendo essa imagem desse Mestre com os braços abertos, que nos recebe, que nos estende a mão às nossas necessidades, às nossas dificuldades, mas também às nossas alegrias. Mestre Jesus, o Senhor que conhece a cada um de nós, na nossa intimidade, lá no nosso coração, sabe daquilo que precisamos, sabe das nossas qualidades. Por isso rogamos de vós, Mestre Jesus, o auxílio, a proteção, a luz à nossa mente, que nos faz enxergar novos caminhos, novas oportunidades de fazer o bem, de praticar os seus ensinamentos. E que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Boa noite a todos que estão aqui nos dois planos de vida, aos trabalhadores da casa, aos trabalhadores do mundo espiritual e a falange dos novos trabalhadores espirituais que também estão chegando nessa casa pela primeira vez. Para falar desse tema, eu usei uma obra da Lavra Mediúnica do Chico. Chico que dedicou sua vida à caridade, ao amor e divulgou também o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita. E da Lavra Mediúnica dele, eu escolhi o livro Falando à Terra e escolhi a mensagem de nome Esperança. Essa mensagem de nome Esperança, ela veio ditada pelo espírito Viana de Carvalho. Viana de Carvalho, quando esteve encarnado, era trabalhador junto com Chico. E, depois que desencarnou, continuou trabalhando do lado de lá, mas através das mãos do Chico. E depois que Chico também desencarnou, Viana de Carvalho ainda continua escrevendo, hoje pelas mãos do Divaldo Pereira Franco. E é uma mensagem vinda através do Chico que a gente vai usar, que tem por nome Esperança. E eu vou lendo a mensagem para vocês e nós vamos fazendo algumas reflexões, tá? Fala assim: se a noite o surpreendeu de coração ferido ou de cérebro azorragado por amargos arrependimentos, não se renda à dor que lhe parece irremediável. Existem muitos momentos da nossa vida que a gente se sente cansado, desesperançoso, né? Mas tem um livro também do Chico que chama Renúncia, e nesse livro tem uma personagem chamada Alcione. E a Alcione, ela passa por algumas situações e ela fala que viver sem esperança é o pior de todos os males. Porque quando a gente perde a esperança, a gente deixa de acreditar. A gente fica existindo por existir. E não é esse propósito. Nós estamos aqui por um propósito. Nós temos um porquê. E se nós desacreditarmos desse porquê, dessa missão de vida, das provas que escolhemos, das expiações das quais precisamos passar, e se nós não tivermos esperança, quando a gente for tentar fazer a caridade, será que vai ser muito bom? Será que a gente vai conseguir fazer de coração aberto? E como é que vai ficar a nossa fé? Caridade, esperança e fé são inseparáveis. Se eu perco a esperança, já quebrou um pilar. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. E Emmanuel, no livro Consolador, esclarece para a gente que a fé, ela é como a noite, como a lua. Existem fases da lua que a gente não vê a lua no céu. Mas a gente sabe que na próxima fase ela vai estar lá. E, de repente, ela chega grande, esplendorosa. A nossa esperança deve ser assim. Nos dias mais difíceis, quando a gente não tiver motivação, quando a gente estiver fraquejando, tem a fase da lua nova. A lua nova a gente não vê a lua no céu, não. Vocês já repararam isso? Mas sempre tem uma estrelinha.
Sempre tem uma luzinha ali no final do túnel. Então, que seja bem pequenininha, mas que essa esperança esteja sempre dentro da gente. E Alcione também continuou dizendo, no livro A Renúncia, que a esperança ela é invencível. O que seria de nós sem esperança há 4 anos atrás? Que o mundo todo passou por uma grande prova, por uma grande expiação, que foi a pandemia. Quem diria que 5 anos, né, nós estamos em 2025, vamos atualizar a data, que a gente ia chegar aqui em 2025 sem máscara, todo mundo aqui pertinho um do outro, porque até então a gente não podia nem abraçar, não podia ter contato. Quantos e quantos irmãos fizeram a passagem, dada a grande pandemia que nós vivemos? Se nós não tivéssemos esperança lá atrás, será que a gente enxergaria o futuro que a gente vive hoje? Certamente não. E foi fácil? Não. Não foi fácil. Gente, ficar isolado, por mais que tem gente que fala assim, eu sou antissocial, vocês conhecem? Pessoas que falam assim, eu sou antissocial, não gosto. Gente, faz falta. Faz falta, às vezes, você encontrar com um amigo. Faz falta você encontrar com seu pai, com a sua mãe, com seu ente querido, com o seu irmão. E nós que estávamos na nossa casa, ficamos isolados. E aqueles irmãos que não tinham para onde ir, que ficaram à mercê? Será que eles também perderam a esperança ou não? Eu acho que não. Eu prefiro acreditar que não. Enquanto a sombra se estende ao longo do caminho e a ventania sopra, qual lamentoso grito de angústia, fite as estrelas que cintilam nas alturas e siga adiante ao encontro do novo dia. Lembra lá de quando o menino Jesus ia nascer? Os reis magos seguiram o quê? A estrela. E eles esperavam, eles esperançavam naquele ser que estava para chegar à terra. E foram guiados até Jesus através de uma estrela. Se não fosse a esperança daqueles 3 reis, será que eles teriam conseguido chegar até Jesus? Que sejamos nós aquela estrela guia, aquela esperança, aquela fagulha de esperança que possa motivar também os nossos irmãos. Porque às vezes é tão difícil, tem hora que a gente está tão cansado. É uma tal de uma correria, né? Hoje em dia as pessoas não têm tempo para nada, mas a gente precisa aprender a parar. Aprender a ouvir. Aprender a desligar o celular. Aprender a conversar. Às vezes isso é tão difícil. Você fala assim, gente, como é que pode? E aí quem tem jovem em casa, eu trabalho muito com jovens. Os jovens hoje eles estão procurando serem ouvidos. Eles falam assim, professora, não tem nem esperança mais de conversar com meu pai e com minha mãe, porque chega lá, eles ficam no celular de um lado, eu vou para o meu quarto, fecho a porta e fico no celular. Olha só o que nós estamos fazendo. Daqui uns dias nós partiremos e eles? Eles ficarão aqui. Será que continuarão desesperançosos? Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos nos reorganizarmos e precisamos aprender a estarmos mais presentes, a sermos presente e não dar presente. Para quê? Para alimentar a esperança de um futuro melhor, principalmente para essa geração que está chegando, uma geração que é extremamente inteligente, que já chegou no mundo digital. Nós ainda somos analógicos, né? Eu cheguei na era da analogia, não cheguei na era digital, não. Ainda tenho dificuldade com esse tal desse digital. Mas que necessitam muito do apoio moral. E que sejamos nós essa esperança. E que quando nós estejamos cansados, que possamos ter a esperança no Cristo. Ou ainda lá naquela estrela que guiou aqueles 3 reis magos. Aí, Viana de Carvalho continua assim, não pode?
Tremem-lhe os pés sob o fardo da aflição? Enrijeceram-lhes as fibras da alma e não conseguem nutrir um novo sonho? Quantas e quantas vezes nós passamos por dificuldades? Às vezes no trabalho, às vezes em casa. Aí você fala assim, gente, mas será que eu pedi isso? Ou será que eu preciso passar por isso? Antes da gente chegar aqui, nós fizemos alguns pedidos para a espiritualidade, né? Das provas que precisávamos passar. E alguns livros, alguns autores espirituais, eles relatam que a gente pedia muito mais do que a gente passa hoje. Mas aí chega na hora da prova, porque lá é lindo. Lá você fala assim, eu vou dar conta. Chega na hora da prova. Aqui na Terra, vem a procrastinação. Você vai deixando para depois. A gente não se empenha. E a gente vai perdendo aquela vontade de viver. Quantas e quantas pessoas estão tendo alguns probleminhas psicológicos, mas que não começam no corpo, eles começam no espírito por conta da falta de esperança. Eles até tentam sair daquela angústia, daquela depressão, mas sozinho é muito mais difícil. Por conta da falta de esperança. São pessoas que já jogaram a toalha. Já ouviram essa expressão? Jogar a toalha, deixa para lá, me ajuda para o mundo que eu quero descer. Eles estão com essa dificuldade. Falta esperança. E sozinho é muito mais difícil. Embora o nosso aprendizado, a nossa prova seja sozinho. Vocês lembram quando vocês estudavam? Geralmente o professor passa muito trabalho, né? E eu faço para os meninos, o trabalho é coletivo. Beleza, todo mundo adora fazer trabalho coletivo. Mas chega na hora de fazer a provinha, a prova ela é o quê, gente? Individual e sem consulta. Está com dificuldade? Consulta com Jesus. Ainda falo para eles, você consulta com Deus. Não vai pegar seu caderninho, não. Professora, é desse jeito. E essa não é a nossa vida? Se nós não aprendemos com o coletivo, mas a prova, no íntimo que a gente precisa de passar, não é conosco mesmo? E quantas são as provas difíceis que nós pedimos? Às vezes é preciso a gente parar, organizar tudo aquilo que nós estamos passando, para a gente não perder o fio da esperança, para a gente tentar resolver da melhor maneira possível, dentro das nossas possibilidades. E aí, Viana de Carvalho fala assim, ele dá uma orientação muito interessante para nós. Erga uma prece à esperança, o gênio da luz, que nos permite antever o porvir imenso. Recolha-se a oração, e ela virá, doce e infatigável enfermeira, balsamizar-lhes as chagas interiores e sustentar-lhes as energias semi-mortas. Quantas e quantas vezes a gente não pede, carinha aí de cima, me ajuda, mas às vezes a gente está deixando até de fazer a prece. Quantas vezes a gente vai dormir tão cansado e não faz prece? Aí você acorda atrasado, pula da cama, veste roupa e abre no mundo. Chega lá no trabalho, vê um monte de coisa para resolver, corre daqui, corre dali, o dia está passando e nenhuma prece foi feita. Aí chega em casa, morto e cansado, mais um dia sem dormir, sem fazer prece. Quando a gente está num processo de doença, existem alguns fatores que são fundamentais. Tanto é que está tendo um congresso de medicina, se eu não me engano vai acontecer agora até no final do mês, que reúne conceitos da medicina com conceitos da espiritualidade. Isso é extremamente interessante. Quando a gente está passando pela aprovação da doença, existem alguns fatores que influenciam, independente da religiosidade. A gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança. E existem dados comprovados, inclusive por um médico que é psiquiatra, que é o Dr. Wesley, que é um médico goiano. Ele é psiquiatra e ele atende aqui próximo dessa região mesmo, e ele trata as pessoas, tanto no físico quanto no espiritual. E ele fala que os pacientes que conseguem desenvolver
a oração e a prece, eles conseguem resgatar a esperança e o tratamento começa a ter resultados melhores. Quantas e quantas vezes nós deixamos de fazer a prece, principalmente em agradecimento? Porque se estamos passando por determinados problemas, ou porque pedimos ou porque precisamos, alguma coisa tem. E a gente precisa agradecer até mesmo esse problema. E às vezes parar e olhar de fora um pouquinho, deixar aquela dor de lado, aquela mágoa de lado, nos ajuda a entender qual é o nosso propósito. E ajuda a não deixar a gente perder a esperança. Porque o ano está começando, todo mundo fala assim, a gente tem esperança no mundo melhor, num ano melhor. Mas se nós não formos a nossa própria esperança também, nada disso vai acontecer. Se eu não tiver esperança de ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem, em ajudar, em servir, em não apontar os defeitos, os erros, a compreender, eu posso ser um pouquinho melhor sim. E todas as preces que nós fazemos do fundo do nosso coração, elas são atendidas, e digo mais, elas são respondidas. Mas, às vezes, nós não estamos preparados para a resposta que nós recebemos. Porque, às vezes, não é a resposta que a gente quer, é a resposta que a gente precisa. Mas aí a gente se nega, né? Quem já se pegou nesse processo de negação? O tanto que é doloroso. Mas, ainda assim, maior do que o nosso medo tem que ser a nossa fé. E se a gente não tiver esperança de que isso vai se resolver, já é meio caminho andado para não resolver. A gente tem que mudar o padrão vibratório. E sem esperança a gente não consegue mudar esse padrão vibratório. E aí o Viana de Carvalho continua. Atenda-lhe o apelo carinhoso e prossiga sem desfalecimento. Ou seja, vai ser difícil, vai. Mas a gente precisa estar lá, firme. Porque o que não tem remédio, remediado está. Até às vezes o silêncio, ele nos ajuda a entender qual é o remédio que nós precisamos. Do que nós precisamos. Pode ser o que pode ser o que a gente não gostaria que fosse, mas às vezes é a resposta que a gente precisa. A gente precisa entender isso também. Não é aceitar que tudo na nossa vida é daquele jeito e sermos pacíficos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é entender que para aquele momento, às vezes aquela situação, aquela resposta em silêncio foi a melhor. E lá no nosso íntimo, agradecer por ela também. Não embote o entorpecer elixir da inércia ou fel corrosivo do sofrimento. Inércia, gente, é ficar parado. Quando a gente está num processo de sofrimento e a gente consegue servir o outro, a gente está fazendo um bem muito grande. E o bem é algo tão maravilhoso que antes de fazer bem para o outro, eu faço bem para mim mesmo. Quando eu consigo entender que a minha dor não é maior do que a dor do outro, certamente eu me coloco numa situação um pouquinho melhor e consigo enxergar aquele problema, aquela pedrinha no sapato, de uma outra maneira. E no processo, principalmente da doença, que a gente fica assim, nossa, mas está doente, nossa, mas está tão difícil, e isso e aquilo, quando a gente coloca a servir. Vai ali, você não consegue vir, às vezes, para a casa espírita? Não precisa não, começa a servir dentro da sua casa. Começa a ouvir sem julgar. Começa a ouvir de coração aberto. Que aí, às vezes, você vai conseguir entender um pouquinho melhor seu irmão. Porque nós não estamos ali por acaso. Se estamos com quem estamos, é porque precisamos aprender, precisamos evoluir juntos. E se a gente não consegue sair, a gente, às vezes, pode fazer isso dentro da nossa casa. Porque a primeira caridade, ela começa ali, dentro da nossa casa. E é difícil, né, gente? Nossa, é difícil. É muito mais fácil eu chegar num lugar que eu não conheço ninguém, vou lhe ajudar a servir uma sopa, entregar uma sopa. É extremamente válido demais. E precisamos fazer mais isso.
Porque às vezes a gente cobra do governo, mas a gente, enquanto cidadão, a gente faz a parte da gente, não. A gente precisa começar a servir mais o outro. Mas começar dentro de casa, com aquele parente problema, você fala, ih, lá vem. Às vezes é o mais importante. E aí fala assim, aceite as sugestões do gênio amigo e reflita. Quando a gente faz prece, nenhuma prece fica sem resposta. Então, que saibamos ouvir. E ainda com a resposta, ele nos sugere o tratamento. Mas será que nós estamos dispostos a seguir o tratamento? Nós também precisamos estar dispostos a seguir o tratamento. Sentirá no próprio coração dores maiores que a sua, os pavores dos grandes infelizes, as úlceras cancerosas de milhões, que até agora você não conseguia ver. Quando a gente se coloca à disposição do outro, a servir o outro, você vai ver que o seu problema, comparado ao outro, pode ser assim, ó, tão pequenininho. E quando você vai ajudando, de coração aberto, a resposta, o auxílio que você precisa, ele vem. Pode ter certeza que vem. E quando a gente começa a servir o outro, você começa a se colocar no lugar do outro, a gente fala, a situação não é fácil. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Uma vez, eu comecei a servir, a ajudar com o pessoal da sopa. Isso tem muito tempo. E aí, eu tenho 2 filhos, eu tinha só o mais velho na época, e levava de vez em quando. E a gente começou a servir o pessoal lá naquele lugar onde os usuários de droga ficam. Gente, eu não estou justificando de modo algum, nem apoiando o uso de droga. Mas quando eu chegava lá, e aí eles ganhavam, às vezes, o dinheirinho no sinal, ganhava R$2, R$3, R$4, de que lá não dá para comprar uma refeição digna. A maioria das vezes, as refeições que eles comiam dignas eram as refeições que eram levadas. E aí, com aquele dinheiro, eu lembrava lá da minha casa, eu falava, nossa, não tem comida pronta, mas eu vou chegar, eu vou fazer. Então, a comida ficava quentinha. Eu chegava, eu tomava um banho, porque quando a gente vai para aqueles lugares, às vezes as pessoas não tomam banho todos os dias. Vocês já repararam que a gente não fica com um cheiro muito legal? Você chega, toma um banho, come uma comida quentinha, deita numa cama arrumadinha, limpinha. E eles estão lá ainda. Eles não têm para onde ir. Não estou justificando de forma alguma, mas, gente, é preciso estar num transe muito grande para o seu filho te pedir uma comida e falar assim, eu não tenho. Eu não tenho de onde tirar a comida para o meu filho. E aí a pessoa, mais uma vez, faz o quê? Ela usa o entorpecente. Mas eu só tive essa visão depois que eu comecei a servir. Porque até então eu pensava assim, batia lá na porta do carro, pedia um dinheirinho e falava, vou dar nada. Sabe por quê? Ele vai usar droga, vai fazer isso, vai beber cachaça, vai fazer aquilo. Gente, mas quando você começa a servir, que você começa a ver aquela situação, você fala, gente, a pessoa tem que estar realmente numa situação muito chocante para fazer uso disso e para não conseguir sair. Porque a gente sabe que a dependência química, existem vários fatores físicos e existem os fatores espirituais. Então, quando a gente ia, que a gente conseguia fazer a prece, que eles conseguiam se alimentar, eles já estavam melhores um pouquinho. Mas sozinhos nós não fazemos nada. Então, quando a gente se coloca à disposição do outro, a gente começa a entender um pouquinho. Não é aceitar, porque existem coisas que é difícil para a gente aceitar, mas você começa a enxergar com outros olhos. E aí ele continua assim, então, inefável consolo baixará do céu sobre a sua dor, aquietando-lhe a ânsia inexprimível do sentimento, e os sentimentos desabrocharão em seu espírito, e seus braços se abrirão para acolher as ignoradas mágoas dos seres mais humildes da terra. Quando eu estou consolando o outro, o consolo ele vem para mim também. Quando eu estou servindo o outro, o servir vem para mim também. Mas por que é difícil fazer isso? Não, Ieda, sabe o que é? É porque agora eu estou na fase que eu preciso trabalhar muito, que eu preciso aposentar.
Aí a pessoa aposenta. Não, Ieda, mas sabe o que é? Eu tenho que ajudar meu filho, meu marido, meu neto. Todos nós fazemos planos para a nossa vida terrena. Quantos de nós fazemos planos para a nossa vida espiritual? Porque nós sabemos, a maioria das religiões hoje, elas já comungam da ideia que existe uma vida além da vida. Porque fala assim, não preocupa não, ele está bem. Ele fez a passagem, mas ele está bem, está nos braços de Deus. Como é que a pessoa vai estar nos braços de Deus se ela morreu? Não. Então, existe vida além da vida. E quais são os planos que nós estamos fazendo para a vida além dessa vida? Porque se a gente não tiver esperança, quando acabar essa vida aqui, nós vamos para onde? E se a gente não faz plano para ir para um lugarzinho um pouco melhor, a gente vai ter que aceitar o que vier. Aí chega lá num outro lugar, às vezes você vai no umbral, né? A gente vai passar um tempinho lá, mas você fala assim, mas eu não queria vir para cá. Mas quais foram os planos que você fez para não vir para cá? Nós fazemos planos para ter uma carreira profissional, para casar, para ter filho, cachorro, né? Para ter uma casa, para aposentar, para construir um patrimônio. Mas tudo que você fez vai ficar aqui. Porque se fosse seu de verdade, você colocava no colarzinho assim, saia carregando lá para o céu. Mas não é seu. Nós estamos num lugar que é temporário. O que é seu de verdade vai com você. Mas e aí? Se a gente não tiver esperança, nós vamos para onde? O que vamos fazer? E ele continua assim, nem todos sabem avaliar essa virtude celeste. Muitos a transformarão em vinagre de impaciência ou tortura mortal, convertendo-lhe a bênção em estilete de enfermidade. Felizes, porém, aqueles que lhe guardam a sublime claridade no imo do Espírito, porque verão a sabedoria do tempo, adquirindo com a vida a ciência da paz. E quando a gente fala, gente, de paciência e ciência da paz, a gente também está falando de esperança. Mas se a gente não tiver esperança, não tiver paciência, a gente tem esperança, mas a gente quer para ontem. Se possível, antes de ontem. Não é. Às vezes vem para depois de amanhã, ou ainda para o mês que vem. Mas nós somos imediatistas. Ieda, mas sabe o que é? Nós estamos num planeta Terra, nós somos seres materiais. Não, nós somos seres espirituais, que estamos em um mundo material. Mas será que precisamos de todos esses materiais que nos cercam? Do que precisamos? Do que são supérfluos? Às vezes é preciso a gente parar e se fazer essa pergunta. E ele vai terminando o poema assim. Espera, diz a noite, o dia voltará. Espera, clama a semente, o fruto não tarda. Espera, anuncia a justiça e tudo recomporei. Bem-aventurados, pois, quantos no mundo sabem aprender, a servir e esperar. Então, quando a gente tem esperança, a gente precisa se colocar a servir, a esperar, mas esperar trabalhando. Não é esperar sentar ali na cadeira e ficar mexendo no celular até esperar a coisa cair e chegar para você, não. Desse jeito não vai funcionar. É trabalhando. Trabalho para ganhar o pão nosso de cada dia, mas um trabalho principalmente espiritual. E o mundo hoje precisa de tanto trabalho espiritual. Nós estamos vendo o mundo aí, grandes potências se entrelaçando em confusões, né? Está nascendo a guerra no coração do homem, mas é onde precisa nascer a paz. Quantos de nós conseguimos parar para fazer que seja 5 minutos de vibração positiva, com amor, caridade, para o planeta Terra? Para esses governantes. Mas Ieda, deixa eu te contar, não votei naquele lá, não. Não votei naquele lá. Hoje em dia está assim, né, gente? Não votei naquele lá, voto no outro, mas não vou rezar para ele, não. São as pessoas que estão lá em cima, que às vezes mais precisam da nossa oração. Porque aquele bichinho comichão lá da guerra, ele está ali. E o mal, ele é esperto. Ele sabe a hora, às vezes, de atacar. Ele fica ali esperando seu
padrão baixar um pouquinho para ir lá e ó. Mas se nós conseguimos fazer a nossa parte, mandando boas energias, boas vibrações, primeiro, estaremos elevando a nossa própria vibração. Segundo, estaremos fazendo uma caridade. Então, que esse ano de 2025 a gente possa se colocar mais a serviço do outro, a serviço com o coração aberto, sem julgamentos. Às vezes é difícil a gente não julgar, a gente não dar um palpite, mas vamos tentar segurar. Nós temos 2 ouvidinhos, é justamente por isso. Quando não nos é pedida a nossa opinião, vamos nos resguardar também, até para evitarmos mágoas, desavenças, contendas. E que esse ano a gente possa se colocar mais na caridade, que possamos também estudar. Chico Xavier passou a vida toda psicografando, tem mais aí para mais de 400 livros. Quem já estudou 20 obras do Chico? É difícil estudar. Não é pegar e ler uma vez, não. Isso aí é uma leitura básica, mas é pegar, ler, entender os conceitos, entender do que está sendo falado. E, acima de tudo, colocar aquilo em prática. E que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Gente, em nome da Comunidade Espírita Vitória, muitíssimo obrigada. Agradecendo a oportunidade que temos de estar numa casa com bastante luz, que nos acolhe, que nos envolve, que traz o recurso que necessitamos. Onde nos dias de hoje tantas pessoas estão perdidas, sem oportunidade de esclarecimento, sem oportunidade de receber amor. E nós aqui presentes somos agraciados com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que Ele possa nos envolver, renovando as nossas energias, afastando de nós todo o perigo, curando as nossas enfermidades, enchendo o nosso coração de paz e de alegria, e nós, fortalecendo a nossa fé, que possamos continuar a nossa caminhada com mais amor, com mais força de vontade, com essa intenção de crescer, tanto moralmente quanto espiritualmente. Mestre Jesus, que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja.